e ele não o faria, ou falaria e não confirmaria. Livro de Judas, capítulo de número 1, verso número 11. É o penúltimo livro do Novo Testamento. Vai dizer assim: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Aleluia. Volta um pouquinho aí, segundo livro de Pedro, capítulo de número 2, verso número 15. Tem algumas coisas já para passar aqui para a igreja, tá, irmãos? Mas antes eu quero ministrar, como de costume meu, aleluia, costume dessa igreja, ministrar a palavra. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, verso de número 15. Os quais, deixando o caminho direito, erraram segundo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve repreensão da sua transgressão. O mundo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. E estas são as fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Amém? Pode se sentar. Coloca a mão sobre o teu coração nessa noite. Senhor Deus, eterno Pai, nessa noite, Senhor, eu me coloco, Senhor, no teu altar. Usa-me, Senhor, conforme teu querer, tua vontade. Não fala, Pai, que a igreja quer ouvir, nem que eu queira falar, mas que seja o Senhor na minha boca, através do teu Espírito Santo. Exorta, edifica, consola. É no nome de Jesus que eu te peço. A igreja confirma com... Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos num texto a qual muitos se dirigem a esta palavra no dia a dia, ou até mesmo citam esta palavra, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Só que a gente devemos olhar para este texto, que todo contexto tem o seu texto, né? E eu olhando para trás um pouco, a partir do capítulo número 22 de Números, eu vejo Israel avançando. Todos sabem que Deus usou Moisés para tirar o povo da opressão do Egito. 3 milhões de pessoas acompanhavam Moisés pelo deserto. O caminho até Canaã, da onde eles saíram do Egito até Canaã, era de 12 a 15 dias, dependendo da voltagem do andar de cada um. Só que por causa da murmuração e ingratidão do povo, o povo ficou 39 anos e 11 meses rodeando em círculos, porque Deus não dá terra para quem é ingrato. Deus não dá terra para quem murmura. Só que nesta noite, Deus também não dá terra para quem é desobediente. Deus só dá terra para quem reconhece Ele como o Senhor da sua vida. Glória a Deus. Eu estava meditando nessa palavra. O povo não ficou sem veste, o povo não ficou sem calçado. A Bíblia vai dizer que no deserto, irmãos, há mais de 40 graus e a sensação térmica, pastor Adriano, chega a 60 a 65 graus. E a Bíblia vai dizer que tem um ar-condicionado, uma nuvem girando no dia, e soprava vento gelado para que o povo não passasse calor. Pastor da fraca, quando chegava a noite, no deserto, abaixa demais a temperatura, vai a menos 5 a menos 10 graus, e a Bíblia vai dizer que a mesma coluna que soprava vento de dia, ela se transformava numa coluna de fogo e aquecia o povo daquele frio. A Bíblia vai dizer que quando eles levantavam de manhã, a porta deles estava o maná da providência do Senhor. E a Bíblia vai dizer que não podia guardar aquele maná, porque se guardasse aquele maná não servia para a tarde. Talvez alguém venha no culto e fala: eu vou guardar porque talvez amanhã Deus não usa o profeta, talvez amanhã Deus não fala, mas o meu Deus que eu sirvo é o Deus da providência. Aleluia. Salmo 125 vai dizer: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Atos capítulo número 12 vai dizer que Pedro estava encarcerado. A Bíblia diz que o anjo entrou lá dentro daquele cárcere. Ele estava dormindo e a igreja
chorando, porque quem dorme confia, irmãos. Aleluia, quem dorme acredita. Lá em Pedro vai dizer: lançai todas as vossas ansiedades no Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Levanta a tua mão nessa noite. Tem crente ansioso aqui hoje, tem crente depressivo, hoje opressivo, mas o Senhor está te dando conselho nesta palavra: lançai as vossas ansiedades. Pedro, tu vai morrer. Pedro, tu vai perder a cabeça. Pedro, aleluia, você não vai ver o sol raiar no outro dia. E ele dorme, porque quem confia, Deus levanta anjo para te socorrer. Deus levanta socorro bem presente na hora da angústia. Ainda antes que houvesse dia, Ele já era e operando Deus. Quem impedirá? Levanta a tua mão nesta noite. Deus está visitando pessoas aqui nesta noite. Glória a Deus. A fama de Israel estava crescendo. Aleluia. Missionário Emerson, a Bíblia vai dizer, aleluia, irmão Moisés, que todo mundo procurava saber o segredo de Israel. Porque eles tinham lança, tinham espada, tinham escudo. Mas alguém queria saber o propósito do segredo de vencer guerras. Israel enfrentava guerras, a população inimiga maior, numerosa. Mas o segredo não é ter poder bélico, é poder do céu. Aleluia. Um crente de joelho hoje derrota milhões e milhões de demônios. Um crente de boca aberta hoje, de mão levantada, vai colocar a capetada para correr, porque Deus está conosco. Aleluia. Oh, meu Deus, eu vou lá. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Alguém está falando, olha para cá, alguém está falando, como que ela não parou ainda? Como que ela não desistiu? Ele está ainda de pé. Tem uma força que vem de cima, e essa força está mandando alimento para nós hoje, sustentar, aleluia, a nossa vida espiritual. Aleluia. Glória a Deus. E eles vão avançando, olha para cá, irmãos, na obediência. Moisés está sob a liderança, Josué capitão do exército, e o povo está crescendo. A Bíblia diz que eles vão derrotar, o exército morreu. Aleluia, e este exército, irmãos, era um exército poderoso. Só que aí Balaque, rei, aleluia, de Moabe, quem vai lembrar de Moabe e os amonitas, são fruto de incesto. Quando a mulher de Ló vira estátua de sal na corrida contra Sodoma e Gomorra, quando Deus começa a destruir Sodoma e Gomorra, as filhas de Ló vão se deitar e vai gerar duas raças contra Israel de incesto, que é Amon, aleluia, e Moabe. Aleluia, eles vão gerar dois povos contra Israel, e este povo vão lutar contra Israel, e eles impediram Israel após a travessia do Mar Vermelho, atrapalhou. Mas, irmãos, olha para cá, eu acho lindo, aleluia. E Josué, ele vai falar uma determinada hora, que ele vai falar bem assim: olha, vocês invadiram, vocês não deixaram nós passarmos, mas nessa noite nós estamos voltando e nós estamos pagando aquele mal que vocês fizeram conosco, porque o caminho estava livre, mas vocês não deixaram nós passarmos pela esta terra que vocês prenderam. É forte. Tudo aquilo que fizeram contra Israel, tudo aquilo que planejava contra Israel, o meu Deus e o seu Deus está pelejando para que você venha dar a volta por cima. Sabe aquela porta que se fechou? Sabe alguém que falou que você não pisaria lá? Deus está abrindo a porta nessa noite. E Deus está te colocando no cenário aonde te excomungaram, aonde te humilharam, aonde falaram que Deus não é da tua vida. Aleluia. Alguém está olhando e está falando: eles vão invadir, eles vão entrar. O exército deles tem um segredo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o segredo era a vida espiritual. Balaque, com medo, porque já foi invadido, já foi extirpado os amorreus, e agora o rei de Moabe está
grande e majestoso. Preocupado. Porque Israel está vindo com força máxima. Glória a Deus. Aleluia. Alguém está pegando isso aqui nessa noite? Aleluia. Glória Ele a se Deus. preocupa e ele, olha irmãos, presta atenção nisso aqui. O diabo, ele não está preocupado com quem está lá fora. Porque quem está lá fora, entre aspas, já está sob o domínio dele. A preocupação é com nós que estamos orando, pregando, fazendo a obra. A preocupação é lançar, pastor Adriano, eu contra você e você contra mim. Aí, olha só, Balaque, com o diabo sobre ele, olha para cá, quando Jesus foi para o deserto, capítulo 4 de Lucas, capítulo de número, aleluia, 4 também do Evangelho segundo escreveu Mateus, vai dizer que Jesus foi tentado pelo diabo por 3 vezes. Se ele tentou o nosso Jesus, ele também tentou Balaão, profeta da época. E eu hoje estava vendo, irmãos, estava ali lutando contra o texto, procurando saber se esse homem realmente era profeta ou se ele se contaminou no dia a dia. E a Bíblia vai dizer que ele era profeta de Deus. Só que lá, Natália, lá em Eclesiastes capítulo 7, verso número 8, o Salomão vai falar, quando o Baruque começa a escrever o que Salomão estava meditando, a Bíblia vai dizer assim que é melhor o fim das coisas do que o começo delas. Porque é melhor você terminar bem, começar mal, mas terminar bem, do que começar bem e terminar mal. Isso é forte. Aleluia. Por isso que nós temos que manter a nossa vida espiritual intacta. Porque a tentação vai vir. Tiago vai dizer que Deus não tenta ninguém, mas Deus prova nós. Quem tenta é o diabo. E ele tentou por 3 vezes acabar com Jesus, porque o processo é dolorido, mas o propósito é maior do que o processo. Não reclame, não reclame, porque o processo está sendo dolorido, o propósito é maior do que o processo. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que este Balaque rei, ele vai usar uma estratégia. Ele vai olhar e vai ver qual a estratégia que eu uso para derrotar este povo. Porque arma nós temos igual eles. Algo tem fazido eles vencer. E a fama de Israel não era só por eles terem ganhado guerra, mas pelo Deus que eles serviam. Oh, glória seja dada a Deus. Aleluia. Eu senti na graça do Senhor. Não era somente as guerras vencidas que era a fama, missionário, mas sim o Deus que eles serviam. Você lembra de Raabe? Quando entra, aleluia, os 2 espiões, ela vai falar: que alegria receber vocês. Aleluia, tenho ouvido os feitos do seu Deus, as maravilhas. Oh, meu Deus, tem gente que não glorifica por isso. Eu tenho ouvido, aleluia, mas não conheço, porque eu não sou uma mulher cananita, mas eu tenho ouvido e tudo tem entrado no meu coração. O Deus dos Hebreus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Glória a Deus. Aleluia. A fama corria. A fama corria de Israel e Balaque vai usar essa estratégia. Essa estratégia de usar um próprio profeta para poder contaminar o povo de Deus é forte. Ele vai usar uma armadura espiritual contra o povo que era espiritual. Alguém está entendendo isso aqui? E lá em Jeremias, Ezequiel e Timóteo, Paulo falou para Timóteo várias vezes falando que muitos iriam vir no nome do Senhor. Falaria, enganaria muitos. Ezequiel vai falar: ai daquele que fala no nome do Senhor, sendo que eu não estou falando na boca dele. Ai daquele, aleluia. Só que não adianta eu falar se meu coração está cheio, pastor Adriano, de contaminação. Meu Deus. O mal não nasce aqui. O mal, a Bíblia diz que nasce no coração. Alguém está recebendo isso? Glória a Deus. Aleluia. Aqui é executar o que está aqui, mas o perigoso é o coração. Jesus disse que o coração é enganoso. Muitos já foram enganados por causa do coração. Relacionamentos, aleluia, projetos, o coração enganou, aleluia, encheu-se de emoção, mas na hora de entrar em prática não deu certo, porque o coração encheu-se, enganou-se. Por quê? Porque o coração ele é enganoso.
Mas nesta noite Deus manda dizer para alguém: Balaque está à procura de pegar você. Balaque está à procura de usar o teu ministério para promover, aleluia, maldição. Aleluia, alguém está ouvindo nessa noite essa palavra? Seja dado o nome do Senhor. Oh, irmãos, o Velho e o Novo Testamento não vai pegar Balaão como uma referência boa, mas como uma referência ruim, pastor Adriano. Ele vai pegar uma referência ruim, Judas vai pegar uma referência ruim, que ele estava trilhando o caminho de Caim. Caim matou seu irmão Abel. Caim também andou sobre maldade. A genealogia da maldade veio através de Caim. E a Bíblia diz também da rebelião de Corá, quando ele tinha 250 rebeldes, quando ele se levanta contra a liderança de Moisés e Arão. Deus abre a terra e engole os rebeldes. E a referência está sendo dada que também Balaão seguiu o caminho da injustiça. Aleluia. Ele era profeta, ouvia Deus, falava com Deus. Irmãos, toma cuidado. Nesses últimos dias, você virá apóstata, você voltar contra a tua fé. 90% dos ateus hoje, todo mundo sabe que é ateu, né? Não precisa falar aqui e perder tempo. 90% dos ateus um dia foram da igreja, um dia ouviu Deus, um dia profetizou e se viraram contra a fé. E para você dar um pulo para blasfêmia, está perto. Porque primeiro, pastor Adriano, vem o pecado. Depois vem a transgressão, as leis. Depois vem a iniquidade, que é a falta de sensibilidade. Você está pecando e não está sentindo que você está pecando e nem sente vontade de pedir perdão. Isso se chama iniquidade, falta de sensibilidade. Depois vai para a apostasia. E depois da apostasia vem a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ou seja, é um caminho. Ninguém entra na blasfêmia nem na apostasia de um dia para o outro, missionário. É um dia após dia, um dia após dia, um dia após dia. Vou explicar para você. Talvez você não entrou no caminho ainda. E o profeta está falando, vai nessa força. Mas o profeta tem que falar, conserta-te também. E você vai na força desconcertado. E você vai acabando perdendo a veste. Aleluia. Não desfrutando as bênçãos do Senhor. Porque Deus não abençoa quem está dentro desta palavra. Ninguém é abençoado. Aleluia. Ninguém é livrado. Talvez alguém pode ser livrado por alguém que está aqui. Ninguém tinha mérito dos filhos de Noé, mas Noé tinha êxito porque era servo do Senhor, era reto, temente, sincero no Senhor, e a família se salvou não por causa deles, mas por causa de Noé. Aleluia. Glória a Deus. Ló saiu de Sodoma e Gomorra não por ele nem pelas filhas, porque eles não mereciam, mas por causa do intercessor chamado Abraão. Levanta a tua mão nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Tem alguém orando pela tua casa, tem alguém jejuando, tem alguém colocando a boca no pó e falando, Senhor, salva, liberta, leva o livramento, ajuda, Senhor. Aleluia. Levanta a tua mão e glorifica aquele que vive e reina para Deus. Aleluia. Ah, mano, Glória a Deus. Aleluia. até nós, pastor, hoje eu estou como evangelista, né? Como estou, aleluia, mais pastoreando, aleluias, mas eu já passei muito por isso. Colocar pessoas, aleluia, a gente temos que ficar muito ligado nisso, pastor. E colocar pessoas de corromper essa palavra que nós confiamos. Por exemplo, essa igreja confia nos dons pela palavra, mas se o pastor Adriano colocar uma pessoa sensacionalista aqui, aleluia, que os dons cessaram lá em Atos, na igreja primitiva, vai acabar com a doutrina que o pastor está ensinando. E muitos irmãos têm assumido o altar louvando, aleluias, com... Está até falando de Deus, é uma diferença muito grande, porque Deus usa mula, Deus usa um cachaceiro, Deus usa, aleluia, um drogado, Deus usa, aleluia, uma prostituta, Deus usa, aleluia, uma macumbeira, porque a Bíblia diz que Deus usa o mal em favor dele. É verdade. Usar, agora ser de Deus é diferente. Aleluia. Usar, Deus usa, porque ele precisa falar. Mas ser homem de Deus é diferente, como Moisés ouviu, aleluia. Tem homem e mulher de Deus aqui nesta noite. Glória a Aleluia. Deus. Porque eu não posso, irmãos, aleluia, dar um conselho a alguém aqui, sendo que eu sou prostituta. Eu não posso falar sobre, aleluia, louvado seja assassino, porque eu sou um assassino. Se alguém está entendendo nessa noite, Balaão estava falando de Deus,
ouvindo Deus. O anjo se colocou de frente à jumenta. Depois que a jumenta falou com ele, ele viu o anjo. Mas mesmo assim ele falando, eu vou, Senhor. E o Senhor falou, vai. Mas só vai sair da tua boca o que o céu liberar na tua boca. Glória a Deus, aleluia. Porque na primeira vinda, Deus falou, não vai com esses homens, ele não foi. Aí Balaque mandou mais dinheiro, e aí o olho dele brilhou, e falou, agora eu vou. E Deus falou, vai, pode ir. Mas a sua boca só vai preferir o que eu falar na sua boca. O que eu disser, você vai falar. Aleluia, louvado seja Deus. Só que Deus sabia o coração dele. Glória a Deus, aleluia. Isso me assusta muito, por quê? Porque tem gente pregando, tem gente louvando, tem gente fazendo a obra, mas o coração, lá no 2 Timóteo, a 1 Timóteo 6,10 vai dizer que o dinheiro é a raiz de todos os males, e muitos entraram por essa porta e não voltaram mais. Quem? Os crentes. Poderoso. Quando o jovem rico, capítulo de número 18 de Lucas, ele estava em encontro com Jesus, ele falou, Jesus falou com ele, ele perguntou a Jesus primeiro, o que eu faço para herdar o reino dos céus? Jesus falou, aleluia, tem guardado o mandamento? Sim, tem guardado desde a minha adolescência, da minha juventude, todas as 613 leis, aleluia. Jesus falou, top então, tá dentro, mas falta uma coisa, vende tudo a sua herança, tudo que você tem, e reparte com os pobres. A Bíblia diz que ele saiu no meio de Jesus e ninguém mais viu ele, porque tem gente apegada ao dinheiro, aleluia, tem gente apegada ao materialismo. Mas nesta noite Deus está falando, e versículos para frente, Jesus passa, tem um cobrador de impostos que ganhava ricamente, e ele falou, Levi, segue-me, que é Mateus. Vem, Mateus largou tudo e seguiu. O jovem rico se apegou ao dinheiro, mas Mateus falou, ele tem coisa maior do que o dinheiro para mim. Ele tem coisa maior do que o dinheiro. Lava choreando, Glória a Deus. E a doutrina de Balaão tem se espalhado. No capítulo 2, verso número 15, vai dizer, a igreja de Pérgamo, a igreja de Pérgamo não tinha a doutrina de Balaão, que é a imoralidade sexual, a idolatria e as festas pagãs, comidas oferendadas. Olha para cá, irmãos, tem igreja assim. Tem igreja que cultua, sai. Nós estamos chegando na semana do São João. São João, aleluia, é comemorado. Sabe o que é comemorado São João? A morte de João Batista. E tem gente que vai para a festa junina. Tudo que é oferecido na festa junina, aleluia, é oferecido a quem? Aí tem vários e vários textos em Atos que Paulo diz, não comeis coisas sacrificadas a ídolos. Meu Deus, é forte. Essa é a doutrina de Balaão, aleluia. Tem gente que está esperando o carnaval, depois vem pegar a oportunidade, vem falar do Senhor, aleluia. Aleluia, festa da carne, come tudo que está lá no carnaval, depois volta normalmente, aleluia. E a igreja de Pérgamo, Deus está falando com ela, aleluia. Se arrependa enquanto há tempo, busca arrependimento enquanto há tempo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Aleluia. Glória a Pastor Deus. Adriano, você conhece, eu conheço muita gente que está no evangelho, mas anda com simpatia. Faz simpatia. Acabou, glória a Deus agora. Anda com um negocinho, coloca no bebezinho ali, ó, para não soluçar mais. Tudo prática de demônios. Glória a Deus. Aleluia, mas nesta noite tem profeta aqui de verdade que vai repreender a doutrina de Balaão nesta noite. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesta noite. Aleluia. Só servos de Deus, levanta sua mão comigo. Deus pode contar com você, irmãos, porque pregar mel todo mundo quer, as portas vão se abrir, as cadeiras vão se colocar por você. Agora quem quer ser Elias, quem quer ser, aleluia, Isaías, que foi cerrado ao meio, quem quer ser Jeremias, que foi amarrado no tronco um dia para o outro, quem quer ser Ezequiel, que foi tomado a tua esposa, aleluia, quem quer ser profeta, tem que ouvir e falar o que Deus está mandando. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor Jesus.
Glória a Deus. Quem quer Aleluia. nascer de novo? Olha pra cá, eu tô sentindo uma graça muito grande aqui em cima da sua casa. É você abandonar aquilo que te fazia pecar. Glória a Eu Deus. estava meditando em Atos 10. Tem um homem chamado Cornélio. Ele era temente, sincero, orava, dava esmolas, mas isso não era suficiente. Ah, Jesus. Se nós não reconhecemos Jesus com a nossa voz, com a nossa boca, porque obras não salvam ninguém, irmãos. O que salva é teu nome no livro da vida. Quando os 70 voltaram, eles falaram: Senhor, no teu nome eu curei, eu libertei, eu fiz prodígios, maravilhas. Mas Jesus falou para eles: não se alegra com isso, mas se alegrais porque o seu nome está escrito no livro da vida. Nesta noite Deus está alertando o teu povo, nesta noite, para a gente não cair no caminho de Caim, para que a gente não venha cair na cilada de Corá. Levanta a tua mão para a gente não cair na cilada de Balaão. Aleluia. Oh, glória seja dado o nome do Senhor. E Deus é insistente em trazer nós para o lado dele. Olha aí, papai. Quando ele viu ouro, Deus liberou ele. Vai e fala o que eu tenho que falar. Só que o coração dele já estava tomado pela cobiça, pela vida boa. Aleluia. E ele foi. Só que, irmãos, quem manda em minha boca, quem manda em sua boca é o Espírito Santo de Deus. Não adianta alguém querer falar aleluias o que você quer ouvir, nem que o pastor quer falar, e nem eu que sou aleluia encarregado de ministrar quer falar para você ouvir, aleluia. Bem seria isso, irmãos, porque o elogio me mata, o elogio te mata. A mesma palma que te coloca de pé, os aplausos, é a mesma palma que bate quando você cai, quando você se prostra. Aleluia, quem está falando bem feito, mas um dia essa pessoa falou: homem de Deus, mulher de Deus, é melhor segurar na mão de Deus, porque Deus não olha para a tua fraqueza, Ele não olha para o seu deslize e nem para a sua vida, Ele olha em te levantar, em te colocar de pé. Glória a Deus. E a prática dele, olha para cá. Irmão, nós temos que se levantar nesses últimos dias e denunciar esses tipos de coisas, pastor, porque os adivinhos orientais, aleluia, quando ele foi fazer sacrifício para Deus se manifestar, olha só, irmãos, olha como o caminho de Balaão já estava na perversidade. Ele vai fazer um sacrifício com 7 ovelhas, 7 novilhos, o mesmo sacrifício que os pagãos usavam para que Deus respondesse. Olha como já tinha uma mistura, um sincretismo. Olha como que já tinha, aleluia, envolvimento com o mundo e com Deus. Isso é perigoso, porque hoje tem acontecido isso. Eu não tenho visto nós invadindo o mundo, mas nós temos visto o mundo invadindo a igreja. Sim ou não? Levanta sua mão se você está comigo. Já vou entregar o que Deus me deu nesta noite, mas eu vou entregar a palavra do Senhor. E Deus vai honrar essa igreja por dar liberdade à palavra. Deus vai honrar este pastor, vai honrar este lugar. Aleluia. Pastor, não ligue se alguém sair, não ligue se alguém abandonar. Aleluia. Sabe por quê? Deus vai deixar salvos aqui dentro. Aleluia, Deus. É melhor a gente entrar no céu com 2 ou 3 do nosso lado falando vencemos, do que entrar com a multidão dentro do inferno. É verdade, Senhor. Balaão estava encarregado de amaldiçoar, recebeu por isso. Por isso, quando a gente vai em algum lugar pregar, você já pregou muito, nunca cobrou uma moeda. Eu prego, só peço o combustível. Olha lá, ainda aqui dentro eu não peço nada. Mas se alguém me compra, se eu for lá comprar Coca-Cola, se eu quiser pegar a Coca-Cola e jogar no meio da rua, é minha, eu paguei a Coca-Cola. Se eu quiser entornar ela na rua toda, é minha, porque eu paguei a Coca-Cola. Ou seja, se eu for em um lugar, ou você for num lugar, ser comprado pela moeda
recebe de macumba, pagar, despacho. O que Deus abençoou, está abençoado. Quem é o diabo? Pega na minha mão aqui, Deus. Aleluia, Deus está falando. Fizeram uma obra contra a tua vida, mas eu estou desmanchando. Você é vaso de valor. Aleluia. Eu te encho nesta noite, mano. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Que tem de crente macumbeiro, tá orando, tá falando, tá errado. Que aquela igreja fecha, que aquele pastor vai pregar e dá errado, aleluia. Tem gente jogando, irmãos, é crente macumbeiro, crente Balaão, mas aleluia, não percebendo eles que eles estão fazendo bem pra gente, aleluia. Tá falando, aleluia, quanto mais falo, mais o meu ibope cresce, mais frutos eu dou, aleluia, e mais frutos você dá. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Só que o diabo tá assim, olha, irmãos, Jesus, ele bate para entrar. O diabo não, ele entra arregaçando tudo. Acaba com tudo. Aleluia. E a igreja está sendo alertada, porque o Espírito está aqui e está falando. Quem tem ouvidos, ouça. Glória a Deus. Quem tem Aleluia. ouvidos nessa noite para ouvir. Glória a Deus. Calabachuriana, quem tem ouvidos para ouvir nessa noite? Glória a Deus. Calabachuriana, socalabachuriana, Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. qual a intenção do seu coração nessa noite? Eu deixo uma pergunta para você ir para casa e meditar. Aleluia, Senhor Jesus. Olha aí, Santo Deus. É esse aí, Jeová. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Senhor Qual a Jesus. intenção do teu coração nessa noite? Muita gente quer comprar Deus, quer comprar o poder de Deus, como aquele mágico Simão, aleluia, quando viu Pedro ousado, pastor, falando bem assim, quantos quantos que eu vou dar, o que eu faço para obter, aleluia. Pedro diz, aleluia, não é com ouro, não é com dinheiro, mas é poder de Deus que desce através do Espírito Santo. Quem quer poder nessa noite? Quem quer ser enxertado pelo poder de Deus? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. É Glória a muito Deus. difícil no dia de hoje servir a Deus. Sabe por quê? Porque o Evangelho não proporciona riqueza para ninguém. Riqueza é diferente de prosperidade. Buscai o Senhor em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. serão. Deus Acrescentadas. está falando. Olha só como que é interpretar o texto. Deus é prioridade, sim ou não? Sim. E as demais coisas serão acrescentadas. Tem algo mais do que Deus nas nossas vidas para ser acrescentado? Hã? Você Não. já parou para pensar em Mateus 6,33? Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Alguém aqui entendeu nessa Glória a noite? Deus, aleluia. Só Deus é suficiente. Vou repetir Aleluia. para alguém ouvir nessa noite. Só Ele Glória a é Deus. suficiente. Aleluia. Não Glória a vai Deus. faltar pão, não vai faltar água, Aleluia, Deus. não vai faltar alimento, não vai faltar providência, não vai faltar resposta, não vai faltar, aleluia, profeta para direcionar a palavra para a sua vida, seja na edificação, exortação ou consolação. Não faltará profeta para te falar: eu te amo, mas eu te corrijo, eu te amo, mas eu te disciplino, eu te amo, mas eu quero ver você bem. Aleluia, não vai Glória faltar a Deus. profeta. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Encerra agora. Por ele ser escolhido, ele achava que Deus ia mudar a situação. Eu já estava meditando sobre Geazi. Quando Naamã voltou, e Eliseu falou: não quero riqueza, não quero. Tem bolsas e mais bolsas de ouro e prata. Tinha vestes caríssimas. Eliseu falou bem assim: o meu Deus não é comprado. E nem eu, que sou servo dele, quero isso. Pode voltar com você.
Aleluia. Glória a Deus, Pode aleluia. glorificar a Deus por você. Glória a Deus. Só que Geazi, moço de Eliseu, foi atrás no meio do caminho e pegou tudo aquilo que ele ofereceu para Eliseu. A Bíblia diz que Eliseu está em casa, aleluia. Geazi chega desconfiado, achando que o profeta, aleluia, está cego, aleluia, achando que o profeta está desligado, aleluia. E a Bíblia vai dizer que Geazi chega onde Eliseu estava, aleluia, todo de bobo, de inocente. Onde você estava? Eu estava dando uma volta aqui pelo campo, aleluia. Eliseu falou: mentiroso, pegou aquilo que não era para você pegar, e a partir de agora tu terá a lepra que na mão tinha. E no mesmo momento a lepra começou a tomar conta de Geazi. Tu quer ser lembrado pelo teu filho, pela tua filha, com fruto de injustiça e vergonha? Meu Deus. Ou você vai deixar um legado para alguém que ficar? Levanta sua mão nessa noite comigo. Glória a Deus, aleluia. 2000 anos se passou. Miqueias falou sobre Balaão. Judas falou sobre Balaão. Pedro falou sobre Balaão. João, na ilha de Patmos, recebendo as revelações, falou da doutrina de Balaão. Irmão, pastor, é perigoso. 2500 anos se passou, aleluia. E a igreja de Pérgamo tinha a doutrina de Balaão naquele lugar. Quem vive na desobediência atraz heresias para a igreja. Porque quem vive na obediência traz verdade para a igreja. Se preocupa com a palavra, se preocupa com o Espírito Santo da igreja, se preocupa com os dons. Tem uma mão levantada ali atrás. Se preocupa em almas estar aceitando, em curas ser liberados, libertados. Creio, pastor Adriano, você abriu aqui só para abrir quarta e domingo, só isso? Não, né? Você abriu aqui para quê? Para Deus falar. Agora tem igrejas aí que abrem por abrir. Crente entra e sai, cantando na harpa, fala a palavra toda, ora, aleluia, a gente cantando uma cantaria para lá e para cá, e não acontece nada. E a doutrina de diabo, de Nicolaíta, de Balaão, a doutrina de Jezabel se inflamando sobre a igreja, porque Balaão está se vendendo, o coração está contaminado, e a igreja está indo no vão de Balaão. Mas Deus falou para Timóteo, através de Paulo, seguir firme na palavra, pregue a palavra em tempo, em fora de tempo, com toda a doutrina de moestação, porque o fim virá, a hora chegará, que o Filho do Homem vai vir e achará terra. Aleluia. E achará fé na terra quando o Filho do Homem vem. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu sinto uma dor no meu coração. Muita gente achando que dar roupa para os outros vai salvar. Meu Deus. Muita gente falando: vou abrir minha casa para culto e não largo o pecado, vai se salvar. Obra social não vai salvar ninguém. Aleluia. Glória a Deus. Mas Pedro está vindo aí para trazer salvação. Cornélio, esta é a palavra, Cornélio. Jesus Cristo, Filho de Deus, desceu, se encarnou como homem, morreu, ressuscitou no terceiro dia, está vivo e recebeu para a igreja o dom do Espírito de Deus para sermos enxertados. E a Bíblia diz, antes de Pedro acabar de pregar, foi impactado a família de Cornélio pelo poder de Deus. Aleluia! Vale a pena pregar a verdade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Seja firmes e constantes. 1 Coríntios 15:59. Seja firmes e constantes na obra do Senhor, porque sabemos que a vossa obra não vai ser em vão. Você vai ser galardoado, presenteado pela palavra que saiu da tua boca, pelo abraço que você deu em alguém, pela profecia da verdade. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia! Se coloca de pé nesta noite. Poderoso. Pai. Eu quero que você bote a sua mão na sua cabeça. Seja profeta para você hoje. Aleluia.
e debaixo de uma cobertura espiritual muito grande. Vassouriando Ramayas. Aleluia. Seu coração ainda dói? Seu coração ainda dói? Você vê nas coisas erradas, seu coração dói, falando, Senhor. Glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. O Espírito Santo está gemendo. Está gemendo, aleluia. Eu vou te dar um minuto para você pensar um pouco o que você tem fazido ultimamente. Pense agora, se Jesus voltar agora, será que você sobe? Se a morte vier agora, será que você sobe? Só quem tem línguas, fala em línguas nessa noite. O Espírito Santo que geme é o meu Espírito que vai mudar o gemido e a alegria nesta noite. Mas falta você se posicionar do jeito que Ele quer. Não do jeito que você acha que é, mas do jeito que Ele acha que é nesta noite. Aleluia! Calavaçou, managaia, sou calavaçou, manaia, sou calavaçou. Namaia, sou não é só colocar uma roupa de crente, é ter o coração de Deus. Aleluia! Glória! Aleluia! Não é só ter formação acadêmica, não é só congregar, é ter intenção boa. Aleluia! É ter o coração voltado a Deus. Glórias! Aleluia! Deus está invadindo os corações desta noite. E Deus está falando, profeta que te enganou até hoje. Vai cair por terra as profecias hoje. Aleluia, profetas que estão se levantando dentro dessa cidade, que não é, aleluia, com boa intenção, mas com boa má intenção. Aleluia, Deus está repreendendo agora. Deus está dando um sacrilégio dentro da cruz e colocando verdadeiros adoradores que adoram em espírito e verdade. Deixa eu ver, deixa eu ver. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia!